Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, a todos os trabalhadores desta casa, que sem eles não teríamos a oportunidade de estar aqui neste momento para falar de um assunto muito pertinente nos dias de hoje, que é a saúde integral, e que você não é vítima dos seus genes, não são os seus genes que vão determinar algo em nós, na nossa saúde ou na nossa doença, mas sim, vamos trazer, o assunto é bem denso, teríamos que fazer um seminário sobre isso. Eu tirei a parte científica, o que tem de publicação hoje na área médica com relação à medicina, saúde e espiritualidade. Hoje a gente encontra mais de 1000 publicações trazendo o espírito para a prática médica. Então, para quem não me conhece, eu sou presidente da Associação Médico Espírita aqui de Cascavel, sou um dos fundadores, sou trabalhador, colaborador da Sociedade Espírita A Caminho da Luz e também sou colaborador na Sociedade Espírita Amor e Caridade, no SEAC. Eu coordeno o grupo de paz no domingo lá. Para que nós possamos entender o que é saúde integral, nós temos que, por favor, nós temos que ter alguns conceitos, por favor, que hoje eles estão muito bem colocados na prática médica. Então, hoje não pode nenhum profissional da área da saúde, porque quando a gente vai falar desse assunto no meio acadêmico, ou com os nossos pares, eles dizem que se a gente vai falar de Deus, vai falar de espiritualidade, nesse meio, a gente é fanático, a gente é carola, a gente é mau médico, a gente não teve sucesso na área que a gente escolheu, e daí a gente descamba para esse lado aí. Como aconteceu há muito tempo atrás, por exemplo, quem fazia homeopatia. Quando eu era estudante de medicina, quem fazia homeopatia, acupuntura, essas outras alternativas que a medicina tem hoje, era médico mal sucedido. Foi isso que me ensinaram. Isso não existe. Isso é um engano. Hoje, por exemplo, eu indico homeopatia para muitas pacientes. Eu tomo homeopatia para mim. Acupuntura está muito bem colocado hoje. É uma especialidade médica. Muitos outros profissionais da área da saúde também fazem acupuntura e a gente tem todo o respeito por eles, desde que façam corretamente, dentro de normas, de técnicas. Então, essa conversa, hoje no meio médico, ela está posta. Nós podemos chegar ao ponto de a gente poder orar, fazer uma oração no consultório. Isso está documentado. Eu não posso, por exemplo, no meu receituário médico, eu vou encaminhar pessoas para cá. Vocês têm que estar preparados. As casas espíritas hoje devem ter uma equipe de atendimento fraterno a melhor possível. Pessoas assíduas, que estudam, que têm conhecimento, para que vão chegar pessoas aqui e vão falar para você, eu vim aqui porque o meu médico me mandou. Eu preciso de uma orientação espiritual. Como ela leu no texto agora da Joana de Ângeles, nos 4 cantos do mundo, orar hoje é uma terapia. Hoje eu posso indicar oração para um paciente que eu tenho evidências, a ciência está dizendo assim para mim,
pode prescrever oração para o seu paciente que ele vai melhorar. Ele vai ter uma resposta clínica. E hoje nós detectamos em exames de laboratorial se a oração está fazendo bem para você. Eu tenho condições, e está aí o Dr. Mário Beauregard, que acabou de publicar um livro que tem em português que chama O Cérebro Espiritual. A alma existe. Então, para nós espíritas, fica um pouco mais fácil essa prática de espiritualidade na prática clínica, no dia a dia, e é difícil. Eu praticamente 100% dos meus pacientes eu faço uma historinha espiritual dele, né? Que dura 2 minutinhos. Todo mundo, né? Já a minha secretária já sabe, ela coloca na parte de cima, o paciente entra, eu já vejo qual que é o credo dele. Muitas vezes de olhar para ele e ver os adornos, eu já sei que ele é um católico ferrenho, porque ele vem com um crucifixo enorme, às vezes vem com 2. E lá no meu consultório eu sou espiritualista. Eu jamais quero converter alguém no espiritismo. O espiritismo é bom para mim. O espiritismo me modificou. O espiritismo me tornou uma pessoa melhor em todos os aspectos. Eu sou melhor pai, sou melhor marido, sou melhor médico, sou um filho melhor, porque o espiritismo é bom para mim. E lá no meu consultório, eu sou um médico que uso uma ferramenta chamada espiritualidade, porque eu acredito, eu sei dos fenômenos espíritas. E a ciência está dizendo para mim que eu devo usar essa ferramenta, porque ela é muito boa. Então, na Gênese, esse livro, a Gênese, ele é extremamente importante para os médicos, para todos nós espíritas, né? Mas, em especial, o médico tem que consultar a Gênese. Ele tem que sentar. Por exemplo, o capítulo 14 da Gênese, os fisioterapeutas, os psicólogos, os médicos, eles têm que saber esse capítulo. Porque eles têm que entender o que é fluido cósmico, o que é corpo vital, o que é fluido espiritual, o que é ectoplasma. Ele tem que saber isso, né? Alguém aqui tem dúvida que os espíritos se comunicam com a gente? Levanta e fala agora. Não? Então, vamos prosseguir. Então, na Gênese, Allan Kardec, se há fenômenos espirituais, o espírito é acessível à pesquisa científica. E isso está acontecendo. Não tem nenhum profissional da saúde que pode falar, você é um fanático, isso aí é besteira. Não. Nós devemos e podemos falar da reencarnação, porque está aí. Só não enxerga e não usa a reencarnação quem não sabe, quem não quer olhar. Tá, gente? Isso acabou. Vocês podem falar de reencarnação em qualquer lugar. A reencarnação é uma lei biológica. E os fenômenos espirituais, eles existem. E eles são passíveis de pesquisa, de entendimento. E nós, sabedores disso, nós devemos usar essa ferramenta. Ainda na Gênesis, no seu primeiro capítulo, no item 16, é essa união. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec também aborda, os Espíritos estão nos dizendo como que é essa união entre ciência e religião. Como que isso se dá e por que durante muitos séculos a religião e a ciência se afastaram. Nós tivemos muitos líderes, muitos pensadores, por exemplo, o Freud foi um que olha, quem sou eu para falar do Freud, né? Eu não tenho capacidade nenhuma para falar dele. Ele foi brilhante, ele trouxe um avanço para o psiquismo muito grande para nós. Mas ele foi contra, falou da religião, mas ele falou uma opinião pessoal dele. Ele não falou da religião porque ele tinha embasamento científico, e isso atrapalhou muito, e houve um distanciamento muito grande da religião com a ciência. E lá na Gênese, o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente.
um com o outro, estão andando lado a lado, de mãos dadas, um ajudando o outro. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos da matéria, que é o que acontece com a gente. Muitos pacientes, por exemplo, nós tratamos só efeito, nós não sabemos a causa. E o Espiritismo vem nos mostrar, vem nos trazer onde é que está a raiz. Por exemplo, né, o José, a mãe do José está aqui? O José, por exemplo, ele tem síndrome de Down. E hoje, quando ele chegou, ele me deu a maior lição de amor dele, que é um espírito imortal, que está na expiação, que o Espiritismo me dá esse conhecimento, ela aceitou a tarefa, o divino deu para ela, porque se desse para mim, talvez eu fosse falhar, mas ela o ama. Né? Não precisamos nem perguntar para ela, que ela já deve estar com os olhinhos cheios de lágrimas. Entendeu? Mas ele chega, vem aqui, me cumprimenta, como é que você chama? José. Foi, abraçou a todos e as duas, ele deu 3 abraços de uma vez só. Ele abraçou primeiro ela, olhou para ela, já pegou ela e os 3 se abraçaram. Né? Isso para mim, eu quase chorei. Se eu tivesse com a máquina ali, eu ia falar esse ano inteiro de 2016 sobre o José. Né? Então, esse conhecimento, essa aliança do Espiritismo com a ciência, eu entendo por que ele tem Down. Eu sei. Mas o médico está preocupado com o alelo 5 do cromossomo 21. Não é assim? Foi o que me ensinaram. E a ciência que me ensinaram disse que foi um defeito lá do cromossomo dele. Não dá mais. Isso não existe. Não é, foi ele, José, ele, espírito imortal, que é o síndico desse condomínio de 100 trilhões de células, que naquela noite determinou aquele espermatozoide e solicitou ao divino: eu posso vir com Down? Claro, meu filho, você vai se dar muito bem depois. Porque ele é um espírito imortal. Ele está na escola da vida, como todos nós. Então, e ao mesmo tempo, a ciência sem o espiritismo sem a ciência, aliás, vai faltar apoio e vai faltar comprovação de todos esses fatos, dessas situações que nós estamos falando. E nós passamos a olhar para o indivíduo e não mais ser médico da matéria, e ser médico de um ser integral. Olhar além da matéria, porque nós somos 3 situações. Nós somos um espírito, eu espírito, e não mais o meu espírito, né? Sou eu espírito, o meu corpo e o perispírito. Então, o entendimento do perispírito vai responder muitas questões que a medicina não sabe. Né? Por que alguém vem com esquizofrenia? Por que alguém em determinada época da sua vida fica hipertenso? Por que as doenças são crônicas? Né? Porque ter, por exemplo, uma doença de difícil aceitação, que é a dependência química, a gente assiste um familiar fumar e usar álcool 40 anos, mas se o filho do vizinho fuma maconha, ele é vagabundo, ele é sem vergonha, ele é drogado. E nós, com esse entendimento, sabemos o porquê que essas doenças vêm, para educar o espírito, para mostrar para o espírito que ele precisa olhar para si e se reeducar perante essas imposições. Então, o perispírito é esse envoltório sutil do espírito que lhe serve de intermediário para atuar aqui na matéria física. Ainda nós precisamos dessa matéria que não é matéria, que é semimatéria, que é quintessenciada, mas que a gente não vê. Então fica difícil, às vezes, para um médico, para um profissional da área da saúde, ele entender.
ele perceber, porque você não está vendo. Nós não temos um tomógrafo que vai dizer, ó, teu perispírito está assim, você tem certas lesões, ó, tem uma cicatriz aqui que é lá de 400 anos atrás, mas você foi lá e cerziu ela. Porque o teu perispírito dá uma esgarçada, né? Aí você vem com depressão, você vem ansioso, você vem, não quer trabalhar aqui na casa espírita, não quer estudar, é teimoso, porque o teu perispírito está esgarçado, ele rasgou ali. E vai ter que o quê? Por que a gente vem para cá? Para reparar, né? Para aprender nessa escola chamada Terra. E isso está na Gênese, tá? Também, né? Essa definição do perispírito, tem tantas, né? Allan Kardec dispensou várias questões do Livro dos Espíritos para esse entendimento, né? Então, como aqui todo mundo está num grupo de estudo, então tem que se aprofundar aí no perispírito. Mas o Herculano Pires, ele fala da Gênese de uma forma poética, né? De uma forma muito brilhante, trazer a importância que é a codificação kardeciana. Uma casa espírita como essa aqui, como todas, precisa fazer o feijãozinho com arroz, que é estudar as obras básicas. Está ótimo, não precisa inventar mais nada. Tiver um bom grupo de estudo que vai estudar as obras básicas, essa casa vai irradiar luz, né? Eu estava falando para o Caminha, leva 10 anos para uma casa ser aceita no plano espiritual, né? Ela precisa leva 10 anos de teste, né? Para ver se vai passar na prova aí. Então, o Herculano fala que a Gênese revelou a existência de um outro mundo, que interpenetra o nosso e com ele se confunde. Por quê? Porque nós estamos constantemente vivenciando esses dois mundos. Hoje à noite, por exemplo, nós vamos vivenciar de uma forma muito intensa o mundo espiritual. O corpo físico vai adormecer, as células precisam descansar, é fundamental dormir, nós precisamos dormir, e o espírito, através de um cordão, como diz André Luiz, nós vamos trabalhar, estudar, vamos para onde o nosso pensamento, as nossas vibrações vão nos levar. A grande maioria, às vezes, fica do lado da cama esperando amanhecer, porque não tem um sentido, não tem um propósito. Muitos espíritos vão fazer curso à noite. Estão estudando, estão recebendo orientações de grande valia. Mas o apóstolo Lucas comprova, né, essa visão que a gente tem. A vinda do reino de Deus não é observável. Não se pode dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali. Por quê? Porque o Espírito, a vontade, o reino de Deus está dentro de vós. Então, um ateu, por exemplo, ele não pode falar, eu não acredito em nada. Não tem como. Isso está inerente à nossa condição humana. Queiramos ou não queiramos, nós temos a centelha divina dentro de cada um de nós. Então, o que é saúde? O que me ensinaram o que é saúde? Mas saúde, a grande maioria das pessoas acha que saúde é ter o corpo físico bom. Os órgãos estão funcionando, está tudo certinho. O médico, na grande maioria das vezes, cuida só do corpo físico. E não é isso. Desde 1948, e nos primeiros anos de medicina, a gente aprende isso. Mas lá no 6º ano, quando a gente se forma, isso já acabou. Já foi, né? A gente é corrompido. E a gente esquece disso. Então, saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, é um estado completo de bem-estar físico, mental, social. Agora vai entrar o espiritual e o ecológico. Pessoal lá em Mariana, dá para ter saúde? Não dá. Né? O desastre ecológico. Quem mora, por exemplo, nessas zonas de guerra, tem saúde? Não tem. É incompleto, né? Eu posso estar fisicamente bem. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, morre uma pessoa por mês de uma bala perdida. Vai ter saúde? Então, esse conceito, né? Então, a ausência de uma doença
ou de uma enfermidade, não significa que a pessoa esteja saudável. Muitas pessoas que vêm até nós, a gente revira elas. Faz exame, pede exame, porque se você não pedir, a pessoa não vai acreditar. E, você não tem nada. Ai, doutor, mas como que eu não tenho nada? Eu estou sofrendo, eu estou com uma dor atroz, eu não estou aguentando. Então, o conceito da OMS, ele está incompleto, porque nós precisamos acrescentar o espiritual. Então, a medicina que nós praticamos, ela também está incompleta, que nós não podemos só cuidar do corpo físico. E esse nosso conceito de saúde e de doença também está incompleto. Então, agora, essa definição eu nunca vi na faculdade. Nem na faculdade que eu fiz 6 anos, e nem nos 4 anos de especialidade que eu fiz. Mais 6 anos de especialidade eu fiz. Então, eu fiquei 12 anos na escola. Então, e quem me dá essa definição, e que para mim ela é fantástica, tem 2 coisas que é fantástico no Espiritismo, para a medicina. Essa definição de saúde integral do corpo e o que é uma célula, que é o André Luiz que define célula lá em Evolução em 2 Mundos. Nós vamos definir depois. Então, nesse livrinho Estude Viva, do Chico com o André Luiz, que é uma obra fantástica, Estude Viva e Pensamento e Vida, tem que ter na cabeceira. E o roteiro. Esses 3 livrinhos é assim fantástico, a gente aprende muito. Então o corpo é esse engenho vivo que você recebeu da herança genética do seu pai e da sua mãe. Mas quem determinou o corpinho que eu tenho agora sou eu. Não foi os seus genes que determinou. Você que escolheu esse corpo. Você que pediu baixinho, gordinho, feinho, bonitinho, alto, mulher, homem, o jeito que você veio não é culpa da genética, não é culpa da sua mãe, do seu pai, é sua. Foi você que escolheu. Não, gente, foi você. Você se viu assim. O que você é hoje, você já viu isso. Você pediu, você determinou. Não é culpa de ninguém a não ser sua. Então, que a hereditariedade vem em caráter de obrigatoriedade. Para que você tem o corpinho aqui? Para transitar aqui. Para viver aqui por um tempo que é indeterminado. A gente não sabe. Tem criancinha que vem, 2, 3 anos vai embora. 18 anos vai embora. 30 anos vai embora. Agora tem gente indo embora depois dos 90, depois dos 100 anos. Então a gente não sabe determinar. Mas o mais extraordinário, que mexe com a gente de uma forma, é isso aqui, essa máquina que funciona tal qual o estado vibratório da sua mente. Então hoje, se nós sairmos daqui entendendo que o meu corpo físico, esse condomínio, que você é o síndico, você que manda nele, são 100 trilhões de células que estão sobre o seu comando. É você que determina. E o que é uma célula? André Luiz, lá em Evolução em 2 Mundos, ele fala que são animáculos infinitesimais domesticáveis. Olha, gente, isso é fantástico. Isso vai mudar a história da medicina. A hora que um estudante de medicina, ele crescer no seu curso, entendendo que ele é o síndico desse condomínio e que estas casinhas que você comanda são animaizinhos bem pequenininhos, mas que eles são domesticáveis, muita coisa vai mudar na medicina. Agora nós vamos conceituar o que os espíritos estão dizendo para nós, o que é saúde. Então lá, esse outro aqui ficou pequeno, eu vou mudar esse slide. Na questão 95 do Consolador, o Consolador tem que andar no carro, na porta assim, tá? Ou na bolsa, a mulherada que anda com bolsa. Consolador, leitura obrigatória. É obrigado, vocês são obrigados a ler. Fala com o Caminho aí, já pede lá na livraria Mundo Espírita, que sexta-feira já está aí.
como para todo mundo. Então, no Consolador, o Emmanuel diz que saúde, para o homem aqui na Terra, a saúde pode significar equilíbrio perfeito dos órgãos materiais, que a grande maioria pensa assim, os médicos também. Os órgãos estão bem, você está tranquilo, tudo certinho, o colesterol está bom, a tua pressão é boa, a glicemia está legal, você está dentro do peso teu, você está bom, pode ir embora, está com saúde. Né? É o que paira por aí. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Então eu preciso estar bem, eu preciso estar em harmonia. Por quê? Porque eu estou oscilando aqui, lá. Né? Eu vivo mais a vida da matéria. Nós precisamos ter um exercício. No finalzinho lá eu vou ensinar para vocês algumas ferramentas para ter essa saúde integral. Tá? E uma delas é você tentar perceber aquilo que é sutil. Por exemplo, quem viu a lua ontem? Viu? Parabéns, tá no caminho. Ontem estava linda, né? Finalzinho da tarde, assim, quase de noitinha, umas 9 horas, ela estava bem na frente do quarto dos meus filhos, assim, né? Aí eu parei, eu estava olhando, aí eu olhei, encostou um, lá em casa é bastante, né? A gente é em 6. Aí daqui a pouco encostou o outro, aí o pequenininho falou, o que vocês estão fazendo aí? Assim, todo mundo olhando para o céu parado, o Lucas falou, o que vocês estão fazendo aí? Né? A gente estava vendo a lua. E certa feita, Francisco de Assis, como é que chama o rapaz que morava com ele lá? Eu sempre esqueço o nome. Ele estava assim, angustiado, ele falou, olha, você não está ouvindo? As abelhas estão vindo. E elas estão com muita fome. Aí o rapaz que estava com ele falou, mas Francisco, o que você está ouvindo? Tô ouvindo? Primeiro que eu não estou ouvindo nada. E segundo, como é que você sabe que as abelhas estão com fome? Você não está ouvindo? Olha, elas estão vindo. Vamos passar mel na cerca. E daqui a pouco chega aquele enxame de abelhas e vão na cerca comer o mel. Tamanha sensibilidade desse homem, totalmente desprendido, que falava com os pássaros, com os animais. Né? Por quê? Porque vivia a vida do Espírito. Percebia essas coisas que são sutil, que nós, nas atribulações da vida, né? Todo mundo está conectado, todo mundo quer no celular, as famílias não fazem, às vezes, uma refeição junto, que dirá ganhar um abraço do José duplo. Né? Isso é vida. Isso é estar próximo, caminhando para o divino. Isso é busca de uma saúde integral. Então nós precisamos ter esses momentos sutis da nossa vida, que é ver uma flor, olhar um pássaro, o vento, as árvores, a chuva. Né? E o Joseph Gleber, ele era médico, ele se comunica com os médicos da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Esse livro é maravilhoso, quem for no Caminho da Luz, nós temos lá. E ele diz que saúde é essa conexão da criatura com o Criador. E a doença é um momento contrário disso, é quando eu me desconecto, quando eu estou vivendo só a vida da matéria, eu não faço uma oração, eu não estou no caminho do bem, eu não percebo aquilo que é sutil a mim, e estou só vivendo as paixões, as emoções, o sensorial, a vida da matéria, que é muito convidativa aqui, que é muito difícil, nós que temos muitos filhos, mantê-los, né, nessa sutileza, nessas coisas, dessa era da tecnologia, das redes sociais. Na rede social você não tem amigo, a gente vê pessoas que daqui para baixo estão de pijama, de chinelo, descalço, com as unhas do pé sem fazer, mas daqui para cima se arrumam, se maqueiam, cabelinho cortado, brinco, joia, tudo, faz uma selfie e posta no Facebook dizendo que está muito bem. E não é a realidade do ser. Quem tem amigos no Facebook não tem amigos. Para ter amigo eu preciso... Como é que você chama? Carol. Oi, Carol. Como é que você está? Tudo bem?
olhar nos olhos, olhar para a Carol. Eu preciso olhar para ela, porque vai ter dias que eu vou olhar para ela e falar, nossa, Carol, como você está bem? Aí ela vem e me dá um abraço. Ou outras vezes eu vou olhar, nossa, Carol, você não está bem, o que está acontecendo, minha amiga? Né? E outras vezes você vai chegar e ganha 2 abraços do José. Desculpa, tá? Mas foi muito emocionante para mim. E esse livrinho, pouco conhecido, Instruções Psicofônicas do Chico, né? Então, o pensamento, saúde, é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. E aonde está escrito a lei de Deus? Na nossa consciência. Allan Kardec perguntou aos espíritos e os espíritos responderam. E doença, também é o André Luiz que vai definir doença, né? Na medicina, célula é a menor unidade funcional do homem, é isso que ensinaram para nós, e doença é quando a funcionabilidade disso não está boa. Existe algo patológico atrapalhando a sua fisiologia normal, né? E o André Luiz define que são problemas que nós carregamos conosco, criados ou de problemas anteriores, né? Eu já venho com aquilo determinado, sou eu o espírito, e não é o gene que vai determinar em mim, porque eu trago das minhas vidas transatas, e muitos dos meus sofrimentos agora é inadvertência minha. Eu que crio isso, né? São problemas que eu crio agora. Então, são problemas de épocas ou abusos de agora que a lei nos impõe em favor do nosso equilíbrio. A Amélia Rodrigues, através de Divaldo Pereira Franco, diz que a doença, ela, no corpo, provém do espírito mutilado. E esse conceito ainda... Então, existe influência do espírito sobre os genes? Sim. E é isso que vários, nesse livro, Da Alma ao Corpo Físico, que é do Décio, o Décio é da AME Mato Grosso do Sul, ele diz para a gente assim, ó, então os padrões de DNA passados por meio dos genes, eles não são definitivos. E essas combinações dos genes, o gene que eu recebi dos meus pais, eles não ligam e desligam sozinho. Aí seria obra do acaso, né? Aí seria que Deus estivesse jogando dados, né? Para você, vou dar pressão alta, você vem com câncer, você vai ter depressão. Não. Então não são os genes que determinam. É como se fosse os aplicativos do celular. Então tem aplicativos que a gente conhece e que a gente usa bem. Por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp é tudo de bom, né? É fantástico, a gente usa bem, recebe documento, passa vídeo, fala na hora, fala rapidinho. Às vezes alguém está lá do outro lado do mundo e precisa de um documento, você manda na hora. Então eu conheço isso, eu sei como fazer. E outros eu não posso mexer. Por exemplo, na minha família, os homens morrem de câncer de próstata. Pode ser que daqui uns tempos aí vocês vão ver, a Tormadeira desencarnou, estava com câncer de próstata. Então eu sei que eu tenho esse aplicativo, o Oncogen da próstata. Eu tenho. O meu avô morreu, o meu tio morreu, o meu tio foi operado, está vivo, o meu primo agora, recentemente. Ele tem 54 anos, eu tenho 50. Ele foi operado agora, com adenocarcinoma de próstata. Está bem, está em casa, faz quase 60 dias que ele operou. Então, o que isso me ensina? Né? Porque não é ele que vai determinar. Então, eu falo com meus genes, falo com o meu sistema genético, tenho uma vida sexual regrada, colho o meu PSA cada 6 meses, faço toque, estou lá. Mas o aplicativo está lá, eu não vou mexer nele. Não me atrevo, né? Não quero ficar mais um tempo aqui. Né? Tenho minha família, tenho um propósito. Então, está claro isso, gente? Né? Então, e muitas vezes a epigenética, por exemplo, ó, é um campo da biologia que busca conhecer os mecanismos de controle da influência do meio na comunicação dessa herança parental. Então, existem às vezes influências, né? Eu tenho o gene lá, por exemplo,
para o alcoolismo, vamos ter exemplo. Mas os meus filhos lá, vamos supor, um deles lá, vamos supor que ele tem o gene para ficar dependente químico do álcool. Mas ele nasceu no meu lar. Lá na minha casa não tem. Não tem. O único álcool que entra lá em casa é o gel que a mulherada compra lá para passar, para limpar lá. Só. Eu, quando eu ganho, jogo fora. Eu não compro. Na minha casa não tem. Não tem. Pode ter festa, agora no Natal, vai vir parente e tudo. Todo mundo sabe, ó, lá não dá. Lá em casa não dá. Então, o gene do meu filho lá na minha casa vai ficar quietinho. Aquele aplicativo que ele não vai mexer. E o meio não está influenciando. Talvez, quando ele entrar na faculdade, ele vai ser muito estimulado e talvez eu não vou conseguir, ele vai abrir a gavetinha lá e vai se tornar um dependente químico do álcool. Porque é a epigenética me dizendo, né, que os fatores ambientais, as emoções, né? Às vezes você tem muita patologia lá guardadinha, mas você é muito bravo. Você já levanta chutando, não abraça ninguém, está sempre reclamando, está sempre na negativa, não vai dar certo. Então é as tuas emoções, o genzinho que você tinha lá, que se você dominasse as tuas emoções, você não ia abrir ele e você não ia desenvolver aquele tipo de síndrome, né, de patologia, né? A Candence é uma pesquisadora desde a década de 70 até os anos 2000, ela vem dizendo para nós o que o André Luiz vem nos dizendo desde 1957. Então, esses seres unicelulares aqui, que são as leveduras, produzem endorfinas. Endorfinas são substâncias que nos dão prazer, que nos dão bem-estar, que nos dão alegria. Quando eu faço exercício, quando eu ganho um abraço, quando eu estou disposto, hoje eu vou lá no centro, vai ter uma palestra com um médico lá, eu vou lá, chega aqui, boa noite, como é que você está? Ontem a gente se encontrou, me encontrei com ele aqui de novo. Então eu produzo endorfinas. Se as leveduras, que são células que têm uma célula, produzem, imagine nós. Então a Candence está dizendo que o prazer, né, é básico. Está em nós. Nós precisamos produzir endorfinas. Está nesses dois livros, esse só tem em inglês, que é as moléculas das emoções. Lá na AME, a gente estuda isso com muitos detalhes. Ela vai dizer que o pensamento vai formar neuropeptídeos, essas moléculas vão se unir às outras, você vai produzir coisas boas, né? Então, o biológico de como acontece quando você ganha um abraço, ela explica. E a ciência está dizendo, e isso a gente vê, que são os remédios que nós tentamos dar para os depressivos, para os ansiosos, para os pacientes que têm essas emoções perturbadas, né? Então, é nesses mecanismos que nós vamos agir. E esses remédios a gente não sabe muito o que eles fazem. E muitas vezes a gente fica escravo. A gente é escravo do remédio e é escravo do tratamento. A gente fica preso. O médico às vezes deixa as pessoas presas há anos. Né? Eu muitas vezes falo, pessoal, você está vindo aqui muito. Eu falo isso, eu perco o paciente, deixo de ganhar dinheiro. Que eu falo, você está aqui de novo? A minha secretária toma um susto, ela me dá uma bronca. Como é que você fala isso para o cliente? Né? Depois eu brinco, eu falo, olha, o que está acontecendo? Você veio faz 3 meses. O que está acontecendo? Né? Primeiro eu dou uma brincada que é para você, para ele perceber, é comigo. Daí a gente vai mais fundo, conversa e vê de fato o que está acontecendo, né? Então, o que a Candence disse, vários outros, eu trouxe ela, porque ela é melhor de ler, né? Mas tem vários autores dizendo isso. O André Luiz disse em 58. A partícula de pensamento é passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza, para o bem ou para o mal. Então, o que eu penso é muito importante. As minhas emoções. O pensamento gera emoção, gera comportamento, que gera hábitos. E os hábitos vão dizer quem você é. Então, é muito importante eu vigiar. Eu cultivar bons pensamentos.
Então as grandes emoções podem curar, né? As moças aqui vão entender, né? A hemorrágica, imagine uma mulher 10 anos menstruando. E ela sabe que Jesus está por perto, vai lá, toca ele e para a hemorragia. E ele, opa, alguém me tocou. Os apóstolos, mas mestre, olha a multidão que está aqui. Ele olha e fala, ela fala, fui eu, Senhor. E ele fala, sua fé te curou. Porque ele nunca atribuiu a cura a ele. Jamais. A cura é um processo íntimo, construído, o ser tem que construir isso. E ele sempre dizia, a tua fé te curou, ou tu queres mesmo que eu te cure? O Bruce Lipton, esse livro é maravilhoso, é em português, A Biologia da Crença. Ele é um biólogo, era materialista, e nas pesquisas dele, o controle da nossa vida não depende da sorte, mas sim de nós mesmos. Deixamos de ser meras vítimas de nossos genes para nos tornarmos senhores do nosso destino. E com isso, me fez passar de um cientista agnóstico a místico e acreditar que a vida eterna está muito além do corpo físico. Né? Eu tenho vontade de mandar o Livro dos Espíritos em inglês para ele. Né? Olha o que ele está dizendo, é uma linguagem espírita, kardeciana. Né? Ele está dizendo que nós somos imortais. Esse homem acredita na imortalidade da alma. E ele é um biólogo. Para a gente finalizar, no livro Libertação, a série André Luiz, gente, é assim, é um compêndio médico. Né? A série André Luiz traz a medicina da alma. É impressionante. Né? O que o André Luiz diz nesses livros, esses livros não foram feitos para serem lidos naquela época, eles foram feitos agora, para ser lido agora, por nós. Tá? Isso, o plano espiritual já nos revelou isso. Então, o espírito encarnado ou alma concentra todo o poder de comando sobre o organismo físico. É com você. Não é culpa de ninguém. Então, do hidrogênio, as mais complexas unidades atômicas é o poder do espírito eterno, a alavanca diretora de prótons, nêutrons e elétrons, na estrada infinita da vida. Isso está em Libertação. Missionários da Luz. Da mente humana origina-se, portanto, as forças equilibradoras e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico. Como que na década de 40 ele diz para a medicina que existe trilhões de células? A neurociência descobriu agora. Até pouco tempo atrás não era essa quantidade. Como é que alguém que quer dizer que a gente é fanático? Né? Não dá. Acabou. Tá aí. Então, rapidinho, ferramentas para uma saúde integral. Vida, o que é vida? É viver em atenção plena e consciente. Então você começa a vigiar, né? Lá no teu lar, está muito irritado, as crianças estão muito agitadas, opa, está acontecendo alguma coisa. É hora de dar um passinho para trás, fazer uma oração. Então eu vivo com atenção plena. Aí esses dias eu recebi um videozinho de como contagia, né? Um abraço, um sorriso. O rapaz está no metrô e ele tira o tablet e ele começa a rir sozinho. Daqui a pouco no vagão está todo mundo rindo. Entendeu? Então nós temos que estar pleno, atender, a ver o que nós estamos pensando, como que nós estamos reagindo. E é lá no lar que começa. Identifique esses pensamentos que ajudam. O que ajuda? Vai dar certo, vai passar, tudo passa, eu vou encontrar a solução. Pô, eu vou levantar cedo, não, eu vou lá, vai ser bom. A palestra é cansativa, o cara fala demais, mas eu vou. Né? Então, esses pensamentos ajudam. Tem uma lenda árabe que diz assim, nunca vá pelo atalho.
que você não conhece, mesmo que o caminho que você conhece seja o mais longo. Segunda, nunca põe a colher na discussão de marido e mulher, né? O ditado árabe está dizendo assim, ó, se você tiver um familiar lá, eles estiverem discutindo, não se meta, não vai lá. E o terceiro é assim, ó, nunca tome uma decisão quando você estiver com raiva. Então quando eu identifico isso na minha vida, a minha vida muda. Acabou, né? Dedique-se e sinta-se uma pessoa resiliente. Bem rapidinho, resiliente são pessoas que estão passando por sofrimento, por dificuldades, e elas enfrentam. Elas têm a habilidade de falar. Lá em Blumenau, na enchente, o rio levando a casa de uma pessoa, o rapaz pôs a mão e falou, nossa, 30 anos de trabalho. Mais para baixo, outra casa indo, entrevistando a senhora, ela olhou a casa dela e falou, graças a Deus estamos vivos. Ela é resiliente. Né? Ela está lá, perdeu a casa, mas ela falou, não, estamos vivos, vamos para frente. Aprecie um estilo de vida saudável. O que é vida saudável? Tem que cuidar do corpo físico? Tem que, é o veículo. Você pediu ele, então você tem que cuidar dele. Então o que é ter vida saudável? O que é comer bem? É quem come pouco sal, pouco açúcar e pouca gordura. Então o que tem que comer? Parar com essa neurose. As pessoas vão no consultório, doutor, o que eu como? Eu tenho vontade de falar, come o que você quiser. É mais importante o que sai da tua boca do que o que entra. E gente. Então comer bem é comer cereais, é tomar água. Né? A próxima vez que eu vier com a palestra aqui, eu estou no meu carro. Eu sempre estou com uma garrafinha de água. Eu quero ver todo mundo com as garrafinhas, hein? Então tem que andar com a garrafinha de água. Tem que comer fruta, tem que comer verdura, tem que comer cereais, tem que comer peixe e tem que comer óleo de oliva. É difícil achar original, né? 90% que está no supermercado é falso. Tem que ir na Argentina, lá tem bons. Então, com relação à carne vermelha, qual que é o problema da carne vermelha? É um só, é o tamanho do nosso intestino. Então, quem comer carne vermelha mais que 2 vezes na semana, eu não estou dizendo que vai ter, aumenta a chance de ter doença cardiovascular e câncer. Tá? Então, isso é comer bem. Não tem segredo. Você não é nutricionista. Ah, não, tem nutricionista aqui? Não, vai lá, ela orienta, é bom. As nutricionistas são grandes profissionais, estou brincando. Tem que ir na nutricionista que ela vai orientar para cada um, né? Então, esse livrinho é fantástico, ele é muito raro, é difícil ter Falando a Terra, do Chico Xavier com diversos espíritos. Aqui o Joaquim Murtinho, ele fala que tem uma vida simples, com trabalho ativo. Até quando nós devemos trabalhar? Está lá nas leis morais. Kardec perguntou aos espíritos, até o limite das suas forças. Né? Então, e fraternidade legítima, por normas de verdadeira felicidade. Então você determina isso para você, você vai ter uma vida tranquila. Jesus, para a gente encerrar, no mundo maior, tinha sobradas razões recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e nos caluniam. E isso não é, isso não é mera virtude, senão princípio científico de libertação do ser, do progresso da alma, da amplitude espiritual. Então Jesus está dando a receita para termos uma saúde integral. Porque quando eu alimento o inimigo, a maledicência, esses pensamentos negativos, eu estou carregando tóxico comigo. Eu estou me intoxicando. Está lá nos domínios da mediunidade, ele falando dos micróbios espirituais que vão nos adoecer. Época virá em que o amor e a fraternidade e a compreensão, definindo estados do espírito, vai chegar esse dia em que nós vamos colher um exame de laboratório e que vai dizer assim, você está com a sua amorosidade muito baixa.
Eu tenho certeza que esse dia vai chegar. Nós vamos dosar a glicemia, nós vamos pedir a taxa de sódio, de potássio, vamos ver a série branca, a série vermelha, e bem no canto superior vai vir lá a taxa de amorosidade. Não tem como nós fugirmos disso. Nós temos que saber quanto que uma pessoa ela está amorosa, a espiritualidade dela, o que o sagrado e o divino representa na vida de cada paciente. Porque senão nós estaremos fazendo uma medicina incompleta, né? Então a época virá em que o amor e a fraternidade, a compreensão definindo estados do espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão e o remédio. E isso, meus amigos, é uma questão de tempo, né? O livro foi escrito em 1947, nós poderíamos apagar agora esse parágrafo e pôr assim, isso já é uma realidade. Finalizar com o Joaquim Murtinho, que é fantástico, né? Com o tempo aprenderemos que se pode considerar o corpo o prolongamento do espírito e aceitarmos no Evangelho do Cristo o melhor tratado de imunologia contra todas as espécies de enfermidades. Muito obrigado.